A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 16, do versículo de número 33, que diz: Estas coisas tenho-vos dito, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa passagem, Jesus ele vai dar continuação, das últimas instruções aos seus discípulos. Ele começa esse versículo, esse capítulo, dizendo: Estas coisas tenho-vos dito, para que não vos ofendeis. E lá no último capítulo, no último versículo ao qual nós lemos, que é o nosso devocional, ele repete: Estas coisas tenho-vos dito, para que tenhais paz em mim. Ele começa falando, essas coisas tenho-vos dito, dizendo para que não venhamos se ofender, e ele termina também dizendo que essas coisas tenho-vos dito, para que tenhais paz em mim. Jesus ele já vem preparando e vem já informando que os seus discípulos seriam expulsos das sinagogas, mas a hora vem quando qualquer que vos matar pensará fazer serviço a Deus. Ele está dizendo, Senhor, de que qualquer que viesse matar um dos seus estava fazendo serviço para Deus, porque é Deus que tem o controle e permite o ser humano viver, respirar. Embora Jesus estivesse falando nesta ocasião com seus discípulos sobre a reação dos judeus descrentes, o que ele afirmou se aplicar por extensão a todos os cristãos de todas as épocas. De fato, milhões de cristãos genuínos foram queimados na fogueira, na Inquisição, torturados ou perseguidos, até a morte, por pessoas que pensavam com isso estar prestando serviço a Deus, pois supostamente estariam eliminando, os hereges em nome, entre aspas, da Santa Igreja. Ainda hoje há muita gente que pensa que santa é a igreja que torturava e matava, e ímpios eram aqueles que eram torturados e mortos por essa igreja, denominada até santa. Então, nós vamos ver que só o Senhor ele tem o controle. Tudo que aconteceu, tudo que acontece é a permissão de Deus. Qualquer que está fazendo algo contra as nossas vidas, tramando, tentando, pode ter certeza, Deus ele está no controle. Deus ele conduz a vida daquele que está na sua presença. E ele vai dizer ainda no versículo 3, estas coisas vos farão porque nem o Pai, nem a mim me conheceram. Porém tenho-vos dito isto para que quando aquela hora vier, disso vos lembreis, que já o disseram a vós. Mas isto eu não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Versículo 5. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Porém, porque vos disse estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas vos digo a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Porém, se eu for, eu enviarei a vós. E vindo ele, convencerá ao mundo do pecado e da justiça e do juízo. Ele vai convencer o Espírito Santo, o Consolador. É aquele que convence o homem, de todos os seus pecados. Ele convence o homem do pecado, levando os homens a se reconhecerem como pecadores e por si mesmo indigno da graça divina, da justiça também de Deus, em nosso favor. Jesus Cristo que se fez pecado em nosso lugar para nos resgatar
e salvar, e tornando-nos justos pela fé e pelo juízo, né, da realidade de que haverá um juízo para justos e ímpios, que concederá vida eterna aos que creem, mas morte eterna aos aqueles que não creem. Então, nós precisamos estar entendendo que o Espírito Santo de Deus é Ele que nos convence de todas as coisas. Ele diz ainda no 9, do pecado, porque não crê em mim, e da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e não me vereis, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O príncipe desse mundo já está julgado, né? É a condenação de Satanás. Ela já é certa e definitiva. Não há mais volta ou possibilidade de arrependimento para a salvação. No entanto, embora ele já esteja sentenciado há tempos, o efetivo decreto de condenação para a morte eterna ainda ocorrerá no futuro, quando Deus esmagar a Satanás, né, debaixo dos nossos pés. O versículo 12 ele vai dizer: ainda tenho muitas coisas que vou dizer, mas agora ainda não podereis suportá-la. Né? Jesus ele está dizendo, né, virtualmente todas as seitas, nós vamos ver, herética, elas se baseiam neste versículo, né? E o distorcem grosseiramente, né, para inserir para dentro da doutrina cristã coisas que não foram ensinadas nem por Jesus, nem por apóstolo nenhum. Entre essas coisas que os discípulos ainda não podiam suportar, né, os espíritas entendem que esta a reencarnação, né, os católicos creem que estão os dogmas, né, marianos e papista, os mormons pensam que está, né, a idade de Jesus, né, a América, desculpa, a ida de Jesus à América, e outras revelações dadas pessoalmente, né, Joseph Smith e assim por diante, né? Isso porque é muito mais fácil sustentar uma enganação com base em especulações sobre algo que não foi escrito, né, jogando com o mistério do que ter que provar essa doutrina com base no que está escrito. Então, o mais provável, no entanto, é que Jesus não estivesse se referindo a nenhuma fantasia extra-bíblica, mas apenas ao conteúdo neotestamentário, que ainda seria mais tarde completamente completado, né, pelas epístolas apostólicas, em especial as de Paulo. Em adição a isso, cabe observar que naquela época a reencarnação não era nada que os discípulos não pudessem suportar, porque a maioria das pessoas no mundo antigo, de fato, criam em reencarnação, muito popularizada por Platão, né? Porque os discípulos não poderiam suportar algo que já era totalmente comum e popular, né, naquela época. Então, o Senhor lhe continua dizendo no versículo 13, né, que é importante nós gravarmos, estamos colocando essa palavra em nosso coração. Porém, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque de si mesmo não falará, mas falará tudo o que ouvir. E ele vos anunciará as coisas que virão. Ele está falando, que os discípulos não falariam de si mesmo. Isso é uma prova cabal de que o Espírito Santo pode falar por si mesmo. De outra forma, não haveria sentido enfatizar isso. O que elimina, a tese de que o Espírito Santo é meramente uma força impessoal, como dizem alguns. Ninguém diria, por exemplo, que o vento não falará de si mesmo, simplesmente porque não tem como algo impessoal falar de si mesmo. Então, a evidência importante é que o Espírito Santo é um ser pessoal. Fato este compatível com a crença tradicional de que ele é a terceira pessoa da Trindade. Que nós possamos, nesse dia, dar lugar a esse Espírito, ao Espírito Santo de Deus,
porque Ele, Ele quer habitar em mim, quer habitar em você. O 14 diz, Ele me glorificará, porque tomará do que é meu e vos anunciará. Tudo quanto tem o Pai é meu. Por isso eu disse que tomará do que é meu e vos anunciará. Um pouco que não me vereis, e mais um pouco me vereis, porque vou ao Pai. Então o Senhor, Ele sabia para onde que Ele ia. Ele sabia que ia ao Pai. Ele sabia o destino dele. Nós precisamos também estar memorizando isso, né? Cada dia procurando colocar em seu devido lugar, nos colocar no nosso devido lugar, para realmente estar aguardando o Senhor, para saber para onde nós viemos e para onde nós vamos. Aqui no versículo 19 ao 22, a palavra diz, conheceu, pois, Jesus, que lhe queriam perguntar. E disseram-lhe, perguntar entre vós sobre isto, que disse, um pouco e não me vereis, e mais um pouco me vereis? Em verdade, vos digo que vós chorareis e lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas vossa tristeza se tornará em alegria. Ele vai falar lá sobre a mulher. A mulher, né, quando está no parto, tem tristeza, porque a sua hora é vinda. Mas havendo nascido a criança, já não se lembra da aflição pela alegria de um homem ter nascido ao mundo. Assim também vós, agora, na verdade, tem tristeza, mas novamente vos verei, e vosso coração se alegrará, e ninguém tirará vossa alegria de vós. É maravilhosa para essa palavra do Senhor. Ela fala sobre esses momentos de tristeza que passaremos, mas também de alegria. O sentido do texto, né, e das analogias é que os discípulos eles ficariam bastante tristes pela morte de Jesus que ocorreria em breve, mas logo depois se alegrariam, porque veriam o Cristo ressurreto, o que nos encheria de muito mais ânimo, alegria e coragem, né, do que tinha antes, né, ver o Cristo ressurreto, de chegar realmente e ali, né, depois de tanta tristeza, de ver Jesus padecendo, de ver passar por e ver depois Cristo ressurreto fazendo uma promessa de que iria ao Pai e voltaria, que iria preparar o lugar e voltaria, irmão. Isso é um combustível que cada um de nós precisamos para continuar avançando. Está firmado nas promessas de Jesus. Da mesma forma que ele fez para os seus discípulos, que ressuscitaria isso, né, fez com que eles se alegrassem, e ali eles se converteram. Ali eles viram realmente o poder de Deus, e a partir dali, eles viram um Cristo ressurreto, que ele faz uma promessa, eles se levantaram, e ali eles pregaram a palavra, ali eles pregaram o evangelho, eles morreram em prol do evangelho, eles não olharam para a dificuldade. Que nós possamos nesse dia também estar focado, crendo nas promessas do Senhor. Porque ninguém pode tirar a nossa alegria se nós estamos em Cristo Jesus, se estamos aguardando, mesmo no meio de tristeza, mesmo com dores de parto, mas vai chegar uma hora que a criança vai nascer. Vai chegar uma hora que vai nascer, e quando nascer, nós vamos nos alegrar. 23 ele diz, naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo que tudo quanto pedires a meu Pai, em meu nome, ele vos dará. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que vossa alegria seja completa. Essas coisas vos falei por parábola. Porém, a hora vem quando não mais vos falarei por parábola, mas vos falarei abertamente sobre o Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu suplicarei ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amaste, e creste que eu saí de Deus, saí do Pai e vim ao mundo novamente. Deixo o mundo e vou para o Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu suplicarei, pois o próprio Pai vos ama. Olha bem, Deus nos ama, pois nós amamos o seu Filho, ao qual nós cremos que ele é o Filho de Deus. E através de vamos pedir, através do nome de Jesus,
e vos será feito. Versículo de número 26, 27, pois o próprio Pai vos ama porque vos me amaste e creste que eu saí de Deus. Saí do Pai e vi ao mundo. Novamente deixo o mundo e vou para o Pai. 29. Disseram-lhe seus discípulos, eis que agora falas abertamente, nenhuma parábola dizes. Agora sabemos que sabes todas as coisas e não necessitais que ninguém te pergunte. Por isso cremos que saíste de Deus. Aleluia. Respondeu-lhe Jesus, agora crês? Eis que a hora vem e já é chegada, quando sereis dispersos, cada um por si, e me deixarei só. Porém não estou só, porque o Pai está comigo. Aleluia. Jesus sabia, irmão, que não estava só, que o Pai estava com ele, mesmo com muitos abandonando ele naquela hora, mesmo com seus discípulos sendo dispersos ali, né? E ele sabia que ele não estava sozinho, porque o Pai estava com ele. No 33, estas coisas tenho-vos dito, para que tenhais paz em mim. Ai, irmão, a paz do Senhor, né? É algo maravilhoso. Mesmo as aflições, quando ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor venceu o mundo, irmão. Tende bom ânimo nesse dia. Né? Tenha paz nesse dia. O Senhor, ele tem paz para aqueles que esperam por ele, para aqueles que aguardam a sua vinda, para aqueles que estão, né, a cada dia, quando as lutas vêm, se levanta, quando mesmo nesse dia, parece que o dia vai começar pesado, parece que a angústia bate, as preocupações, mas de repente o Espírito Santo ele vem sobre as nossas vidas e nos traz aquela paz, aquela segurança de que Ele está conosco. Então, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus, ele venceu o mundo. Então, quando ele começa, me chama a atenção, o primeiro versículo do capítulo 16, essas coisas tenho-vos dito, para que não vos ofendeis. Não se ofenda, não. Não se ofenda com os ataques, não se ofenda com as caras feias, não se ofenda com as perseguições. Porque ele diz no 33, essas coisas tenho-vos dito, para que tenhais paz em mim. Que nesse dia, a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Que você, da mesma forma que nesse momento, o Espírito Santo de Deus, ele me visita, ele fala ao meu coração nesse dia. Que ele também te visite aí nesse momento onde você está ouvindo esse áudio. Que essa paz que excede todo entendimento. Que essa paz no meio das perseguições, das enfermidades, das lutas, de tudo que tem se levantado, venha nessa noite, ou nesse dia, ou nessa tarde, não sei a hora, mas que essa paz invada, entra no teu ser, entra na sua vida, e você não vai olhar mais tanto para esse problema, não vai olhar tanto para essa dificuldade, não vai ficar preocupado, mas vai lançar sobre o Senhor a ansiedade e vai ser cheio do Espírito Santo. Creia, o Senhor lhe disse, estas coisas eu tenho-vos dito, para que tenhais paz em mim. Tenha paz, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida nesse dia, em nome de Jesus.